Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora em que os colegas dizem que me vê. Bom, eu chamo-me Diocilda Crespo Bassi, sou estudante do curso de Gestão Empresarial do Estudo Superior de Comunicação e Imagens SIM. Bom, eu vou falar da norma contabilística de relato financeiro, subsídios. Bom, ao longo do nosso trabalho, poderemos ver a definição, a norma aplicável, poderemos ver os tipos de subsídios, o reconhecimento, poderemos ver também subsídios do governo não monetários, subsídios reembolsáveis, apresentação dos subsídios e iremos ver algumas dúvidas frequentes e, por fim, exercícios práticos. Definição. Existem vários tipos de subsídios concedidos pelo governo. Esses subsídios podem estar relacionados com investimento ou exploração, mas também, eventualmente, não estar relacionados nem com investimento nem com exploração. Por outro lado, os subsídios são normalmente objeto de contratos firmados entre as partes pelos quais recebem o subsídio de obrigação a cumprir determinados objetivos, por exemplo, volumes de exportação, valor acrescentado nacional, criação de postos de trabalho, etc., existindo o risco de devolução do subsídio ou de parte dele, caso esses objetos não sejam atingidos. De forma geral, o que seriam subsídios concedidos pelo governo? Bom, subsídios concedidos pelo governo são, podemos assim dizer, que são regalias que o governo dispõe, né? Que essas mesmas regalias, podem estar relacionadas com investimento ou com exploração. Existem também certas obrigações, como por exemplo a necessidade de comunicação prévia à venda dos bens subsidiados, à publicitação dos apoios. Neste caso, temos que comunicar antecipadamente, dizer antecipadamente a venda dos bens dos apoios. Sob o ponto de vista contabilístico, vários pontos são cruciais, como em que momento devem ser contabilizados os subsídios, como contabilizar os subsídios, quando são atribuídos ou recebidos, como devem ser contabilizados em empréstimos reembolsáveis sem juros, qual o tratamento a dar aos empréstimos reembolsáveis que se convertem em subsídios a fundo perdido. No entanto, esses são alguns pontos importantes, como contabilizar os subsídios, quando eles são atribuídos e por aí vai. Temos a norma aplicável. Aqui se aplica a norma contabilística de relato financeiro. Sobre os subsídios foi emitida a norma contabilística de relato financeiro 26 e a divulgação de apoios do governo, a qual tem por base a IAS 20, Accounting for Government Assistance. O que seriam subsídios? Seriam apoio do Estado, do governo, na forma de transferência de recursos para uma empresa em troca de conformidade passada e futura com determinadas condições relacionadas com as atividades operacionais da empresa. Então, estamos a dizer que subsídios é quando o Estado, quando o governo transfere recursos a uma empresa. Temos aqui os tipos de subsídios. Podemos classificar os subsídios da seguinte forma: subsídios ao investimento,
no caso que temos ativos amortizáveis e não amortizáveis, temos subsídios relativos a rendimentos, relativos a gastos já incorridos que já passaram, já aconteceram, temos outros subsídios, empréstimos sem reembolso ou sem juros, que são aqueles, os empréstimos sem reembolsos sem juros, que são aqueles que se destinam a apoiar a realização de investimentos. O que seriam subsídios relativos de rendimento? São aqueles que se destinam a compensar gastos que já aconteceram na exploração. Temos o nosso reconhecimento. Segundo a norma contabilística do relato financeiro 26, os subsídios do governo, incluindo subsídios não monetários revalorizados ao justo valor, só podem ser reconhecidos após existir segurança que a empresa cumprirá com as condições e os subsídios serão recebidos, claramente. Subsídios do governo não monetários. Quando a empresa recebe um subsídio do governo não monetário, no caso, não se trata de valores, não é dinheiro, deve proceder à sua avaliação contabilizando os subsídios e o ativo pelo justo valor. Se o valor não puder ser determinado com fiabilidade, o subsídio e o ativo não serão contabilizados pelo valor nominal. Subsídios reembolsáveis. O que seriam subsídios reembolsáveis? Bom, primeiro, os subsídios reembolsáveis, são contabilizados no passivo. Se em qualquer momento não serem reembolsáveis, serão tratados de acordo com o referendo em 20%. Existem situações em que é atribuído um subsídio reembolsável, mas se a entidade cumprir determinadas condições verificáveis no futuro, parte do subsídio transformará-se num subsídio ou num fundo perdido. Subsídios reembolsáveis normalmente não vencem juros, taxas inferiores à taxa do mercado. A norma financeira, a norma 26, aborda o tratamento contabilístico de subsídios relativos a ativos. Esta norma é fundamental para as entidades. Temos aqui também a recepção do subsídio. Quando a entidade recebe o subsídio, deve ser reconhecido como um ativo, como um bem da empresa. Deve ser reconhecido como um ativo. Reconhecimento de receita. A receita do subsídio deve ser reconhecida de acordo com a depreciação ou amortização do ativo que já foi adquirido ou melhorado com o subsídio. Exemplo, temos aqui um exemplo. Se uma empresa recebe um subsídio de 100 mil meticais, de 100 mil euros, para adquirir um equipamento, é crucial que as entidades mantenham uma documentação rigorosa e transparente sobre os subsídios recebidos e a sua atualização. Isso garantirá a conformidade com a norma contabilística de relato financeiro 26 e proporcionará uma apresentação clara nas demonstrações financeiras. Subsídios relativos a rendimentos. Os subsídios relativos a rendimentos são uma parte importante das normas contabilísticas, particularmente no que diz respeito ao enquadramento das entidades que seguem as normas contabilísticas de relato financeiro. O que seriam subsídios relativos a rendimentos? Subsídios relativos a rendimento são ajudas financeiras concedidas por entidades públicas ou privadas com o objetivo de apoiar as atividades operacionais de uma entidade, de uma empresa. Estes subsídios podem ser utilizados para financiar despesas operacionais como salários, materiais e outros custos diretos, neste caso, custos diretos da empresa. Estimular o desenvolvimento de projetos que podem trazer benefícios econômicos ou sociais. De acordo com
A norma 26, contabilística de lado financeiro, é importante entender como estes subsídios devem ser contabilizados. Aqui estão alguns pontos-chave. Temos reconhecimento. Os subsídios devem ser reconhecidos como um rendimento no período em que são incorridos. Os custos que são financiados por estes subsídios. Apresentação. Normalmente, os subsídios são apresentados nas demonstrações de resultados como uma linha separada para que os utilizadores das demonstrações financeiras possam claramente ver o impacto desse subsídio nos resultados da empresa ou da entidade. Exemplos de registros contabilísticos. A questão exemplo. Temos aqui a debitar, a conta caixa ou bancos, a acreditar, a conta subsídios a receber. E na medida em que os custos são reconhecidos, debita a conta das despesas, por exemplo, salários, material de escritório, essas coisas todas, custos administrativos. E credita a conta dos subsídios relativos a rendimentos, que são essenciais para a identidade, porque permite-lhes operar de forma mais eficaz e sustentável. É crucial que as entidades sigam rigorosamente as normas contabilísticas de relato financeiro para garantir que há transparência e conformidade nas suas demonstrações financeiras. Se precisar de mais detalhes ou exemplos práticos à disposição. Reembolsos dos subsídios relativos e ativos. Esses devem ser contabilizados ou aumentando a quantia do ativo ou reduzindo o saldo do rendimento diferido. Reembolso relativo a resultados. Devem ser aplicados, em primeiro lugar, aos rendimentos deferidos. E, por fim, temos aqui algumas dúvidas frequentes. No caso, algumas perguntas que as pessoas têm feito no que diz respeito aos subsídios. Temos aqui, posso conhecer um subsídio logo que ele seja atribuído? Não. O subsídio é somente reconhecido quando existe alguma certeza de que a entidade cumpre todas as condições para o seu recebimento e que o subsídio será recebido. É importante. E 2. Posso contabilizar pelo justo valor um ativo cuja propriedade foi transferida pelo Estado sem qualquer custo? Sim. Deve obter-se uma avaliação do ativo precedente à contabilização pelo valor da avaliação. E temos aqui um exercício prático. Uma entidade recebeu gratuitamente um ativo como subsídio a um projeto de investimento. Existe alguma contabilização a efetuar? Solução. Deve estimar-se o valor do ativo efetuando as seguintes contabilizações. A débito, a conta 3, 2, que são ativos tangíveis, e a crédito, a conta 5, 8, 9. E é desta forma que eu termino a minha apresentação falando dos subsídios. Em suma, subsídios são todos aqueles bens, benefícios, regalias que vêm do Estado para a nossa entidade, para a nossa empresa. Embora siga algumas regras, mas é tudo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.